Irmãos, como é bom meditarmos e refletirmos sobre as Sagradas Escrituras. E hoje nós temos acesso ao Deus Pai mediante a obra redentora de Cristo. E é muito importante nós entendermos que a obra redentora de Cristo expiou todos os nossos pecados. Cristo, por meio da sua obra redentora, se fez o sacrifício que era para ser nosso ali naquela cruz. Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus e por meio da sua obra redentora, Cristo nos reconciliou com Deus Pai. Hoje, aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus. Eu quero que você entenda isso. Porque quando nós entendemos sobre paternidade, isso faz total diferença em nossas vidas, na forma como nós enxergamos a realidade. Então, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, mediante a fé, por meio da graça do Senhor, são considerados filhos de Deus. Nós temos acesso a um Pai amoroso, generoso. E a Bíblia também relata que Cristo apresentou outra obra, a obra revelacional. Cristo demonstrou o caráter de Deus Pai quando esteve encarnado. E esse caráter Cristo demonstrou por meio de obras de amor, da justiça, obras de misericórdia e por meio da santidade. A obra revelacional de Cristo manifestou a glória de Deus entre homens. O Senhor Jesus, ele manifestava a glória do Senhor por meio de milagres, por meio da pregação do Evangelho, pelo ensino das Sagradas Escrituras. E a obra revelacional de Cristo veio demonstrar para a religião algo que eles jamais tinham conhecimento. Que o Filho de Deus está no Pai e o Pai está no Filho. E Cristo veio revelar para a humanidade que Deus é um Pai amoroso. E eu preciso que todos entendam sobre essa obra revelacional. Guarda essa frase. A obra revelacional de Cristo. A manifestação do caráter de Deus por meio do amor, da santidade, da misericórdia, da justiça. A obra revelacional de Cristo, manifestando sinais e maravilhas, demonstrando a glória de Deus entre homens. A obra revelacional de Cristo, mostrando que o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. E a obra revelacional, mostrando para a humanidade que Deus é um Pai amoroso. Em nosso primeiro devocional da 26ª edição do Impacto Livres, vamos refletir sobre um tema central das Escrituras, que é o perdão. Tema central das Escrituras, o perdão.
Contudo, meus irmãos, o perdão que eu vou enfatizar é o perdão relacionado à paternidade biológica que nós recebemos. Quando nós vamos para as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos a paternidade de Deus sobre todas as nações, sobre todos os homens. Em Gênesis, o Senhor cria Adão, a sua imagem e semelhança. E Adão, ao ser criado pelo Senhor, ele recebe do próprio Deus o padrão de paternidade. Mas o mesmo livro que mostra Deus entregando a Adão o padrão da paternidade, também mostra que a queda de Adão afetou a paternidade. Então, meus irmãos, o que era puro, após a queda, se tornou sujo, contaminado. E o pecado rompeu a comunhão do homem com Deus. Porque o nosso Deus é santo. Ele não se mistura com o que é profano. Nós precisamos entender isso. Porque o Senhor vai trazer revelações, o Espírito Santo vai trazer cura nessa manhã, neste lugar. Eu creio nisso, quem crê dá um glória a Deus. E neste cenário de insubmissão do homem após a queda, ele já não é mais submisso à vontade de Deus. E um homem submisso, ele é capaz de fazer atrocidades. Basta nós olharmos na própria palavra o que aconteceu por meio de homens insubmissos a Deus. Olhem ao nosso redor, olhe o mundo neste exato momento. Guerras, fome, destruição. Homens insubmissos ao Senhor. E a paternidade de Adão, após a queda, afeta diretamente a sua família. Ao ponto da Bíblia relatar que Caim mata Abel. Eu não vou eximir a responsabilidade de Caim ali. Mas a pergunta que eu quero deixar aqui para nós refletirmos: como foi a paternidade de Adão sobre os seus filhos? Será que ele foi um bom pai? Quais foram as marcas que ele deixou em seus filhos? Para a Bíblia relatar que na primeira família, logo na primeira família, houvesse a morte, a destruição, um assassinato. E a própria Bíblia, ela demonstra a replicação da paternidade corrompida. Meus irmãos, a crise da paternidade é, antes de tudo, a manifestação da crise do pecado que existe no coração do homem. E nós precisamos entender isso. Depois de Adão, todos herdaram esse DNA pecaminoso, corrompido. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Paulo escreve isso em Romanos. E ao decorrer pelas Sagradas Escrituras, nós vemos paternidades corrompidas, como Noé, que ficou embriagado, expôs a sua nudez aos seus filhos. Isaac, demonstrando favoritismo entre filhos. Ló, engravidando filhas. Eli, um sacerdote, negligenciando a correção aos seus filhos. E olha o que os filhos de Eli fizeram, as barbaridades. Eli, sabendo de tudo o que estava acontecendo ali, fracassou na sua paternidade. O próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, olha a família de Davi, olha como foi a paternidade de Davi. Morte entre filhos, abuso sexual entre irmãos. E essa paternidade corrompida, suja pelo pecado, que foi herdada após a queda, ela chegou no Brasil. Olha para a nossa cultura. Veja como foi o nosso país fundado em 1500. A história relata que aqui já havia povos originários, tribos de índios. Quando você estuda um pouco, você vê que a própria paternidade naquele período de 1500 já era corrompida, porque numa tribo, o pai, ele fazia os seus filhos, e quem cuidava, quem educava, era toda a tribo. Ele se eximia da responsabilidade. E aí vem portugueses, encontram a nossa terra. E como que você imagina que era a relação entre europeus e os indígenas? Abuso, violência, orfandade. Quantas crianças não foram geradas, deixadas de lado? Notem que a raiz do problema da paternidade, vinda dos nossos pais, a origem é o pecado. E não adianta a gente fingir, não adianta. Porque todos nós aqui temos alguma história com os nossos pais. Todos nós. Porque todos nós somos filhos. E comigo não foi diferente. Comigo não foi diferente. Eu tive uma paternidade que foi destruidora na minha vida. A minha história de paternidade começou como a de muitas crianças. Eu era um menino de 4 anos. Morava com meu pai, minha mãe e minha irmãzinha. Aos meus olhos, meu pai era um herói. Ele era quem me levava para pescar, para brincar, andava comigo no cangote. Eu o admirava profundamente. Na minha lembrança desse período, nós éramos uma família feliz. Mas havia uma realidade que eu ainda não conseguia compreender. Meu pai era dependente do álcool. Além disso,
vivia preso em pecados que destruíram nossa família. Infidelidade, lascívia, fornicação. O homem que eu admirava saía de casa para beber e trair minha mãe, enquanto ela permanecia cuidando dos seus filhos. As discussões se tornaram frequentes. Foi então que o menino começou a assistir ao seu herói se transformar em um vilão. Vi minha mãe ser agredida diante dos meus olhos com 4 anos de idade. Aquela família que parecia tão bonita foi sendo destruída pouco a pouco, como um retrato sendo rasgado. E foi aí que a minha mãe tomou uma decisão difícil. Pegou os seus 2 filhos e foi embora para Santo André, tentando recomeçar a sua vida. E a nossa realidade era marcada por escassez. Nós morávamos num porão, não havia geladeira, a porta da casa sequer tinha trinca. Muitas vezes havia apenas arroz para colocar à mesa. A minha mãe precisou exercer 2 papéis ao mesmo tempo, o de pai e o de mãe. Trabalhou para sustentar a casa, educou os filhos e carregou sozinho o peso de uma família inteira. Enquanto isso, o meu pai aparecia raramente. Consigo contar nos dedos as vezes que fui visitado por ele durante a minha infância. Depois que eu completei 12 anos, ele nunca mais apareceu. O que ficou dentro de mim foi abandono, rejeição e muitos traumas. Como eu sentia falta dele. Eu cresci sem a referência de um homem. A pior coisa para um filho é crescer sem a referência do seu pai. Anos depois, a minha mãe se casou novamente e nasceu a minha irmã caçula. Mas dentro de mim continuava existindo uma criança órfã da presença de um pai. Eu cresci tendo a minha mãe como principal referência. Sentia desprezo pelo meu pai biológico e indiferença pelo meu padrasto. Era indiferente, ao ponto de eu não conseguir conversar com ele. Eu fui começar a ter uma relação com o meu padrasto quando eu me converti com 33 anos. A gente morava juntos, eu não conseguia, eu tinha uma trava. Eu não sei o que era até então. E naquela época, eu acreditava que o maior problema da minha vida era não ter tido um pai. Mas eu ainda descobriria que haveria um problema muito maior do que isso. O pai que o Renan estava se tornando. O mais doloroso é que mesmo sem a presença do meu pai, comecei a me parecer cada vez mais com ele. Passei a repetir os mesmos comportamentos que ele tinha. Bebidas, mulheres, traições. Durante muito tempo, uma frase saía naturalmente da minha boca. Eu sou igual ao meu pai. Nunca vou me casar. Eu falava essa frase para as pessoas nas quais eu me relacionei. Eu machucava as pessoas. As pessoas não enxergavam a dor, porque ela estava escondida, enraizada no meu coração. Mas elas estavam dentro de mim. Então veio o ano de 2015. Eu estava voltando do trabalho e recebi uma ligação. Era o meu primo. Ele me disse: o seu pai morreu.
Ele havia sido encontrado morto na cama onde dormia. Naquele instante que eu recebi aquela ligação, eu fui tomado por um choque inesperado, porque eu não tinha relação. Eu odiava ele, eu desprezava. Mas quando veio a informação, o choque bateu, as lágrimas vieram imediatamente. E o meu pai biológico foi vencido pela cirrose com apenas 51 anos de idade. Novo. Todo filho tende de alguma forma a reproduzir o padrão da sua paternidade biológica. Todo filho. Em 2017, 2 anos depois, eu decidi fazer um intercâmbio para estudar um novo idioma. Por trás dessa decisão existia uma busca silenciosa. A desculpa era: eu quero aprender o idioma, mas na verdade eu queria fugir da realidade onde eu estava inserido. A minha vida era uma bagunça. Eu bebia constantemente, mantinha vários relacionamentos sem compromissos. Eu carregava uma dor profunda causada pela orfandade. Eu queria mudar. Eu queria, porque eu via que aquilo que eu fazia não era bom, que eu estava replicando um padrão que eu não queria, mas eu não sabia como mudar. Eu não queria seguir o caminho que o meu pai biológico seguiu. E foi então que o Senhor me encontrou. Eu fui encontrado pelo Senhor. Eu fui encontrado pelo Senhor. Eu estava em uma praia na Irlanda durante um momento terrível de desabafo. Era uma oração, eu não sei o que eu estava fazendo, mas eu queria mudar. E nesse instante que eu estava naquela praia, sozinho, em cima de umas pedras, buscando mudança, eu senti Deus. Ele estava do meu lado. As lágrimas e os gritos começaram a acontecer. Um arrependimento genuíno estava acontecendo dentro de mim. Eu falava: eu não quero mais isso, eu quero mudar. E foi aí que 1 tonelada saiu das minhas costas. Eu entendi involuntariamente o que é o poder do Evangelho. Eu estava com as marcas do pecado, replicando o que o meu pai fez comigo. E logo depois desse instante que eu senti a presença do Senhor poderosamente, veio um alívio que eu nem consigo explicar a sensação que eu senti. E ali começou um novo tempo na minha vida. Ainda em 2017, eu decidi voltar para o Brasil. Cheguei em São Paulo novamente e fui para uma igreja chamada Bola de Neve. E fui recebido com amor. Entreguei minha vida a Cristo. Fui batizado. Comecei a congregar. E ainda em 2017, após me batizar, fiz a minha primeira missão. Eu nem sabia o que era missão, não sabia o que era Bíblia. Mas me convidaram. Nós vamos fazer uma igreja numa tribo indígena. Eu falei: demorou, bora lá. E fui. E ali, algo mudou quando eu fui aos não alcançados. E em 2018, após virar o ano,
uma nova convicção nasceu no meu coração. Eu não queria mais viver para construir uma carreira publicitária. Eu queria viver para cumprir um propósito. E foi então, meus irmãos, que às 5:30 da manhã, eu caminhando na rua sozinho, indo para a academia, eu fiz uma oração simples. Eu falei: Deus, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Eu quero algo que me dê propósito. E eu escutei a voz do Senhor falando: vai para o Nordeste. Eu sabia que aquela direção vinha do Senhor. Era algo muito forte. E o próprio Deus, que me encontrou na Irlanda, começou a me trazer conexões sobrenatural. Juliano Som, Clever, as portas foram se abrindo, porque Deus já estava escrevendo uma nova história de paternidade na minha vida. E o Pai me curou, o Pai perfeito me curou. Eu estava apaixonado por Jesus, meu coração queimava por Ele. Eu já tinha aceitado a morar no Piauí. Mas Deus ainda queria tocar na ferida mais profunda do meu coração. O perdão ao meu pai. 3 dias antes de eu partir para o Piauí, para morar em Teresina, eu participei de um seminário de cura e libertação. Entre todos os temas abordados no seminário, havia um que mexeu profundamente comigo. Paternidade. Ali tinha uma ferida. Toda ferida curada pelo Senhor se torna um ministério, um propósito para nós. Espera para saber o que aconteceu. Naquele dia, Deus revelou que eu não precisava continuar carregando o peso da minha história. E ali, naquele seminário, eu consegui perdoar o meu pai. Emílio Carlos da Costa, você está perdoado! Pela primeira vez, consegui enxergá-lo não apenas como um homem que me feriu, que feriu minha mãe, a minha irmã, mas como um homem profundamente marcado pelo pecado. Ele era responsável pelas suas escolhas. Suas decisões machucaram a minha mãe, feriram eu e minha irmã, deixaram marcas que acompanharam por muitos anos. Mas também compreendi que ele não era apenas alguém que praticava o pecado, era um homem escravizado pelo pecado. Naquele momento, Deus me mostrou que, se a graça não me alcançasse, eu terminaria exatamente como ele. E foi ali que o perdão aconteceu. Irmãos, o perdão é uma ordenância do Senhor. Nós, como igreja, precisamos entender isso. É uma ordem. Não é uma condição. Não é se. É perdoe. O perdão é uma ordem, ele não é uma escolha. Colossenses 3:13 diz: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensinou isso. Naquele seminário eu chorei como nunca havia chorado, meus irmãos. Quando o seminário terminou, eu já estava completamente desidratado. Foi então, olha como Deus faz, gente.
Olha como Deus faz. Como o Senhor é bom. Eu já havia perdoado meu pai. O cenário já tinha acabado. E eis que vem uma irmã da intercessão. Sem conhecer a minha história. Não era uma pessoa que eu tinha amizade até então. E essa irmã chega até mim e diz isso. Renan, Deus está derramando sobre a sua vida uma unção de paternidade. Para onde você for, Ele vai usá-lo para cuidar de pessoas. Naquele momento, eu não entendia aquela palavra. Eu jamais imaginava. E hoje eu vejo o Senhor cumprindo essa promessa, essa unção sobre a minha vida. E o pai que eu estava me tornando antes de conhecer a Cristo, aquele pai que replicava o padrão da paternidade corrompida no jardim, hoje revela o padrão da paternidade que vem dos céus. É isso que Deus faz. Ele pega um pai corrompido, trata o caráter, cura, para ele exercer um padrão de paternidade vinda dos céus. Hoje compreendo que Deus não desperdiçou nenhuma lágrima da minha infância. Ele transformou a minha dor em ministério. Aquilo que era uma ferida se tornou uma ferramenta para cuidar de pessoas. Aquilo que era vergonha se tornou um testemunho. Aquilo que era rejeição tornou-se autoridade para anunciar a adoção que existe em Cristo. Meu pai biológico me mostrou o que o pecado é capaz de fazer com o homem. Mas o meu Pai Celestial me mostrou que a graça é capaz de fazer com o Filho. A minha história começou como um pai imperfeito, assim como a de muitos que estão aqui. Mas ela termina com o Pai perfeito. Porque a última palavra sobre a minha vida não é o abandono, não foi a rejeição, não foi a orfandade. Foi a graça de Deus. Hoje eu continuo sendo filho, eu tenho pai. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai! Abba, Pai! Eu tenho um Pai! E Ele é perfeito! Ele me ama! Ele me corrige! Ele me escuta! Ele me educa! Ele me ensina! Eu tenho um Pai! Cristo me deu um Pai! Medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. O escravo não sou mais, não sou. O Pai das luzes me libertou. Fui andar como Filho, sou cordeiro com Jesus Cristo, tenho a grande família, batizado com teu Espírito, fui adotado como filho. sou cordeiro com Jesus Cristo, tenho uma grande família. Batizado no Espírito, Abba,
Pra sempre clamamos clamamos nós somos pra sempre. Ei, amarelinhos! Preste atenção, a nossa experiência paterna biológica muitas vezes se torna a lente na qual nós enxergamos Deus. A obra redentora de Cristo já está consumada, foi perfeita e aceita pelo nosso Deus Pai. A expiação pelos pecados foi feita, o sacrifício substitutivo foi feito, Deus está satisfeito com a obra da cruz. Cristo nos reconciliou como Pai, mas hoje cabe a nós, a Igreja de Cristo, continuar a sua obra revelacional. Cabe a nós. Nós estamos em Padre Marcos para demonstrar o amor de um Deus que é Pai. Nós estamos em Padre Marcos para demonstrar a misericórdia, a graça de um Deus que é Pai. Mas como nós vamos anunciar um Pai perfeito se nós ainda não perdoamos o nosso pai biológico? É incoerente, igreja. Não dá. Como que eu vou apresentar que Deus é pai, mas eu ainda tenho mágoa do meu pai no coração? Fica incoerente. Todos os pais são imperfeitos. E hoje é manhã de perdão. Eu não sei qual foi a sua relação com o seu pai, mas de uma coisa eu sei: você precisa perdoá-lo. É possível que alguma dessas características de uma paternidade imperfeita, suja pelo pecado, tenha marcado a sua história. Pode ser que o seu pai te deu uma paternidade egoísta, ausente, omissa, uma paternidade indiferente, fria, não tinha relação, sem amor. Pode ser que seu pai era um tirano, te disciplinava com ira. Pode ser que, assim como eu, você tenha sido rejeitado. Assim como eu, você pode ter sido abandonado pelo seu pai biológico. Pode ser que o seu pai foi insensível a você, te criticava com excesso, te humilhava, te comparava. Se tem uma coisa que destrói o ser humano é a comparação. Pode ser que o seu pai errou na sua condução a Deus. Pode ser que seu pai tenha sido imoral, infiel à sua mãe, a você, à sua família. Mas hoje,
Deus está nos chamando para o perdão. E tem pessoas aqui que estão com seus corações feridos totalmente pela orfandade, por essa paternidade herdada de Adão. Mas você que está em Cristo, você tem um Pai perfeito e que te pede: perdoa o seu pai biológico. Cadê os filhos de Deus que estão neste lugar hoje e que vão decidir perdoar o seu pai? Cadê os filhos de Deus que estão aqui e hoje vão liberar perdão? Ei, meu irmão, pode ser que você seja o pai que eu acabei de descrever aqui também. E você precisa pedir perdão. Não deixe passar essa oportunidade. Porque amanhã, na segunda-feira, nós temos um chamado. Apresentar Deus como Pai perfeito para aqueles que são órfãos. E para isso, nós precisamos estar curados. Cadê você? Cadê? Quem vai se habilitar a levantar o perdão para o seu pai agora? Vem aqui na frente, filha. Aleluia! Vem na frente! Vem! Libera o perdão! Não perca essa oportunidade! O Senhor está chamando! Ei! Venha, filhos! Eu vou curar! Eu vou curar! E você vai apresentar a minha paternidade celestial! Vem! Vem, amarelinhos!